Companheiras, companheiros, vamos dar início aqui ao nosso evento. É com muita honra que nós estamos recebendo aqui o companheiro Zé Dirceu, ex-ministro, combatente aí de longa data. É muito bom também estar vendo o PT assim, com a militância, com muitas autoridades, prefeito Edinho, deputada Marcialia, ex-prefeito José Ivo, Maria Helena e muitos outros, Domenici. Eu vou passar agora a palavra para o presidente do PT, o Tremura, vai fazer uma saudação a todos. Essa, viu, gente, é uma atividade do núcleo Davi Aidar. O próprio Davi está aqui, o núcleo de formação, está aqui prestigiando essa atividade. Também uma salva de palmas, é fundador do PT, quadro histórico do nosso partido e continua na luta. Tremura. Primeiro, boa noite a todos os companheiros e companheiras, militantes da esquerda. Hoje aqui não está reunido só a militância do Partido dos Trabalhadores. Hoje quase toda a esquerda está aqui representada por 1 ou 2 ou 3 militantes. Então, para nós, é uma honra. Quero aqui, em nome do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto, agradecer aqui a essa grande figura, Davi Aidar, que é uma razão de luta para a gente, um exemplo de luta que nos comove muito e que nos dá força. E do outro lado aqui, o Zé Dirceu, que é o nosso grande comandante, um parceiro, um guerreiro, prova da nossa resistência. É um prazer, é uma honra para nós militantes, não só do PT, mas do campo de esquerda, te receber aqui. Seja bem-vindo, aqui é a sua casa e aqui você está entre os seus. Parabéns. Parabéns a todos que estão aqui. Obrigado, Tremura. O nosso companheiro Leopoldo Paulino, que, enfim, é um companheiro de luta do Zé Dirceu, conheço ele há mais de 50 anos, é convidado do Zé Dirceu, aqui. E vai fazer uma apresentação. Leopoldo. Boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Um prazer importante de estar aqui na presença do Zé Dirceu e a gente poder ter a oportunidade de fazer essa homenagem para você. Agora um poema de Carlos Marighella. Não ficarei tão só no campo da arte, e ânimo firme, sobranceiro, forte. Tudo farei por ti para exaltar-te, serenamente, alheio à própria sorte. Para que eu possa um dia contemplar-te dominadora, em ferve do transporte, direi que és bela e pura por toda parte, por maior risco que essa audácia importe. Queira-te eu tanto, e de tal modo, em suma, que não exista força humana alguma que essa paixão embriagadora dome, e que eu por ti, se torturado for,
possa feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo, a murmurar teu nome, liberdade. A mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra, mata o mundo, fere a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso, canto um hino, louvo a morte, viola em noite enluarada, no sertão é como espada, esperança de vingança. O mesmo pé que dança um samba, se preciso vai à luta. Capoeira, quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Pra defendê-la se levanta e grita: eu vou. Mão, violão, canção, espada e viola enluarada, pelo campo e cidade. Porta-bandeira, capoeira, desfilando, vão cantando liberdade, liberdade, liberdade. Sem mais, eu vou passar aqui para o nosso companheiro Zé Dirceu. Depois nós vamos abrir mais para algumas saudações. Zé Dirceu, com você. Bem, uma boa noite a todos, a todas. Eu gostaria de ter cumprimentado um por um, uma por um, mas o tempo urge. E vocês podem imaginar a minha emoção, em primeiro lugar, porque não se trata apenas do PT, não se trata apenas da política, da luta, são nossas vidas, porque eu me considero parte de vocês, principalmente dessa região, da região de Ribeirão Preto. Recomecei minha vida política, ou melhor ainda, né? Continuei a minha vida política depois que voltei da clandestinidade, na PUC, na Assembleia Legislativa, que eu fui trabalhar como auxiliar administrativo, ganhando 3 salários mínimos, e na construção do PT,
eu me filiei ao PT na fundação, sou um dos fundadores, mas quando eu estava clandestino, eu já tinha uma voz rouca que me encantava já, que era a voz do Lula, que era os idos de São Bernardo. Se vocês observarem o Brasil da década de 70, vocês vão se dar conta que é importante para pensar os dias de hoje, avaliar os dias de hoje, projetar a nossa luta nos dias de hoje, que a ditadura sofre a primeira derrota nas eleições de 74. A ditadura ganhou as eleições de 70 a 72, apesar do praticamente 40% de votos brancos, nulos e abstenção. Ela perdeu a de 66 em Minas e no Rio, que era como perder a eleição. Tanto é que ela acabou com as eleições, né? Com os partidos, com as eleições, e acabou com a eleição direta para presidente, governador, prefeito de capitais e área de segurança. Mas ela perdeu as ruas. E perdeu a batalha política entre 66 e 69. Perdeu para os estudantes, primeiro, no movimento contra a ditadura. O Leopoldo Paulino está aqui. Nós participamos de muitos aqui dessa luta. Perdeu as ruas para os funcionários públicos, para os professores, para os jornalistas, para os intelectuais, para os artistas, e foi perdendo para a classe média. Quando as fábricas se levantaram, porque antes das grandes greves de Osasco e Contagem, foi criado um movimento intersindical anti-arroxo, MIA, que ia desde o Partidão até as correntes mais radicais. E a ditadura se deu conta que estava perdendo o apoio popular. As ações armadas foram mais um fato político. Eu, nas minhas memórias, discuto muito isso, avalio, na verdade, que não considero que foram as ações armadas que levaram ao ato institucional número 5. E sim, porque a ditadura ia ser derrotada. Nós íamos derrubar a ditadura nas ruas. Nós tínhamos condições, porque ela estava perdendo apoio também de facções importantes da própria... Porque ela já tinha rompido com a UDN, já tinha caçado Lacerda, quer dizer, já tinha proscrito Jânio, não só o Jango e o Juscelino, mas as lideranças civis do golpe militar. Em 74, ela é derrotada. Em 76, ressurge o movimento estudantil, a reconstrução da UNE, anistia, a caristia, mas aí há um elemento determinante que nós sempre temos que procurar intuir, deduzir das experiências históricas, políticas, que muda a correlação de força e que se transforma, então, a partir daí, em vanguarda política, a tão sonhada vanguarda que as esquerdas marxistas buscavam, né? Tão sonhado partido da classe trabalhadora surge no ABC com a voz do nosso Luiz Inácio Lula da Silva, a quem sempre, todos os dias, quando eu acordo, eu faço questão de lembrar que ele está preso. Uma infâmia, uma ignomia, um processo político de exceção, sumário, que revelou, e agora está ficando claro, o caráter policial do regime que eles querem construir. Porque a eleição do Bolsonaro é um evento conjuntural, aparentemente. Não é. Não é. Pode ser o fim de um ciclo, de um período histórico e a volta de uma coalizão que já governou o Brasil no passado. E eles fazem questão, tanto é que vão comemorar. Vão fazer essa outra infâmia de comemorar o dia 31 de março, que é ilegal e inconstitucional, eles não poderiam fazê-lo. Por isso que o Ministério Público, em boa hora, e a Defensoria Pública, acionou a Justiça contra essa desobediência à Constituição de 88. Porque homenagear o golpe de 64 é dizer que eles são adeptos da tortura, de crimes contra a humanidade, os direitos humanos, e são adeptos do que eles já estão fazendo, que é a submissão do Brasil aos Estados Unidos, à política externa, aos interesses norte-americanos, que é uma tragédia, porque o Brasil não é qualquer país. Não que outro país não seja importante e relevante, sempre é a questão da soberania e da independência determinante na vida de uma nação, de um povo. Mas o Brasil é o Brasil.
E eles o fizeram porque tomaram a determinação, há anos atrás, de pôr um fim num ciclo histórico que nós retomamos. Porque o fio da história brasileira é o nacionalismo, é o desenvolvimentismo, é a inclusão, primeiro, das massas populares, do povo, da classe trabalhadora, na cidadania, na política, para um dia ser de fato poder. E isso é que aconteceu conosco, porque o nascimento do PT significa que, depois de décadas de luta dos trabalhadores, desde a década de 10 e 17, quando a industrialização trouxe a classe operária anarquista, socialista, trouxe o Partido Comunista, certo? Trouxe forças políticas socialistas para o Brasil e trouxe a luta de classe, a luta dos trabalhadores. Tanto é verdade que, na Revolução de 24, que nós estudamos pouco, que é uma revolução popular, certo? Uma revolução com uma perspectiva progressista, que é derrotada porque eles bombardeiam a cidade de São Paulo de aviação e bombardeiam do Morro de Santana com canhões Krupp da Primeira Guerra Mundial para destruir os bairros operários que estavam aderindo à revolta de 24, que dá origem à Coluna Prestes. Porque Miguel Costa sai de São Paulo escondido nos trens de gado, encontra com Prestes, que vem do Paraguai, que faz uma manobra militar fantástica por dentro do Paraguai, e sai, encontra com ele e faz a famosa marcha. Marcha essa que nós sabemos hoje inspirou Mao Tse Tung para fazer sua marcha, com os novos documentos que se descobriu na China. Essa classe operária nunca conseguiu se constituir como força política social. Ela votou em partidos nacionalistas, em partidos trabalhistas, certo? E ela fez tudo para se organizar, mas a repressão sempre cortou, sempre destruiu as organizações operárias. Foi assim na década de 20, foi assim em 37, foi assim no governo Dutra e foi assim no golpe de 64. Sempre quando as classes populares, as classes trabalhadoras iam se constituindo em classe em si, ganhando consciência, começando a ocupar os espaços políticos, querendo arrombar as portas da administração pública, da universidade, das oportunidades, a reação sempre pró-norte-americana e sempre os militares, sempre eles, sempre foram eles, com exceção dos tenentes que se dividiram numa ala progressista e uma ala reacionária, pró-norte-americana, e depois da Segunda Guerra Mundial, totalmente pró-norte-americana. Os militares são os responsáveis pelo Estado Novo, pelo governo Dutra, pela ditadura militar. Nós nunca podemos esquecer qual é a história do pensamento militar brasileiro, que eles foram determinantes na política. Eu faço questão, nas minhas memórias, de analisar isso, remoer isso, me perguntar por que aconteceu, e depois também analisar por que nós somos a luta armada. Como que nós somos a luta armada? Por quê? Que é muito importante. Eu estou dizendo isso porque nós, a esquerda atual brasileira e o PT, somos a primeira vez que nós rompemos esse casulo de hegemonia total e de restrição total ou de repressão às forças políticas das classes trabalhadoras para se constituir em governo, ou pelo menos para adquirir a cidadania, os direitos civis e políticos que nós conquistamos na Constituição de 88 e que o nosso governo tornou efetivo. O PT e os demais partidos conseguiram isso. E os governos do Lula e da presidente Dilma representavam isso. Com os seus erros, com suas deficiências, mas é uma mudança radical na história do Brasil. Por isso é que veio 2013, veio o impeachment, veio depois a investigação, a condição coercitiva, o processo e a prisão do Lula, para ele não voltar ao governo, porque ele seria eleito no primeiro turno. E basta ver que o Haddad teve 30 milhões de votos, 47, como isso é um fato. Lógico que a eleição podia não acontecer, mas era mais provável. Então, nós estamos tratando da volta, mas não é da volta dos mesmos, porque o Brasil é outro, o mundo é outro. É mais grave. O governo é um governo militar, com civis. É só observar. O gabinete do presidente é militar, o Palácio do Planalto é militar, os ministérios da Infraestrutura, Ciência e Tecnologia, o controle sobre a educação e relações exteriores é militar. Eles estão desconstituindo os poucos civis que ficaram na educação e nomeando militares. E as relações exteriores é pior.
é da família Bolsonaro. E é de uma humilhação para nós, de uma vergonha nacional, certo? Porque ele simplesmente, sem receber nada, porque não vai receber nada, porque os americanos não dão nada para ninguém. Só quando você empata e conquista. E o Lula demonstrou como se é presidente da República de uma nação soberana e independente. Porque é por causa do Lula, da Unasul, do Mercosul, dos BRICS, do G20, da política externa do Lula. E porque, isso é muito importante, o Lula ia integrar a América do Sul, porque se integra uma região, a política, o institucional, é consequência quando você faz a integração econômica. Vamos lembrar como é que começou a União Europeia depois da Segunda Guerra Mundial. Foi o acordo do carvão e do aço, e foi o acordo entre a Alemanha e a França, que deu origem, no futuro, à União Europeia. Foi a constituição de relações econômicas. O que estava acontecendo na América do Sul e na América Latina? O Brasil estava se transformando em exportador de capital, tecnologia e serviços. O que faz com isso somado com o pré-sal corresponde à indústria automobilística na década de 50 e 60. Ele puxa toda a economia e leva a agregação de valor, salário médio, e impulsa a inovação e tecnologia. E produz renda para a nação poder fazer uma revolução social e política. Social com a saúde e educação, com o meio ambiente, e científica e tecnológica, que muda um país. Se você observar o que é o BNDES, é o Banco Rothschild Shield da Inglaterra. O Brasil era uma fazenda em 1870. Uma fazenda, com escravidão. Os ingleses financiaram com carência, com juros quase negativos, com longos anos para pagar o quê? A ferrovia, o televo, que é a internet de hoje, a ferrovia, os portos, a modernização da agricultura, as cidades, a urbanização, o saneamento, a luz, Henry Bord, depois a luz elétrica, os bondes e os bancos, que trouxeram os bancos. Nós íamos fazer isso. O papel do BNDES, os americanos criaram o BIRD e o BID depois da Segunda Guerra Mundial, para quê? Para que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos consolidassem de novo a sua hegemonia industrial, exportando o quê para os países da Europa e da Ásia que estavam sendo reconstruídos? Máquinas, equipamento, tecnologia, serviços, capitais. Era isso que nós estávamos fazendo. Em qualquer país da América do Sul, Latina, de 4 obras. Obras não é rodovia, não. Estou falando de estaleiros, siderúrgicas, petroquímicas, refinarias, gasodutos, rodovias, ferrovias, metrôs. Quem estava construindo? As empresas brasileiras. Agora nós estamos expostos ao ridículo público, dizer que o BNDES criava emprego no exterior. Então os alemães, os franceses, os ingleses, os espanhóis, não sabem o que estão fazendo, porque eles têm bancos como o BNDES fazendo 10, 100 vezes mais que o BNDES faz há 30, 50, 70 e os ingleses há 150 anos. Então, essa é a questão fundamental, porque o Brasil ia se constituir enquanto nação soberana e independente e fazer uma revolução social, porque havia uma elevação fantástica do padrão de vida do povo. É só viajar pelo Nordeste brasileiro e lembrar como era em 2003 ou como era em 95, qualquer cidade, qualquer região, a mudança que houve. E a mudança que houve no país na era Lula. Por isso que o Lula tinha 30 milhões, 40 de votos para ganhar a eleição, por causa do legado. Hoje eu assisti um filmete desses das redes, sobre a juventude câmpora, peronista. Nós somos filhos de Perón, somos os soldados de Perón. Centenas de milhares de jovens. Sabe quantos anos faz que o Perón morreu? 45. Eu fui visitar o Paulo Henrique Amorim, que, aliás, tive a alegria de ver que tem um banner, uma foto dele ali, que lançou um livro, que é uma figura fantástica, um companheiro fantástico. E tem uma foto fantástica do Getúlio. Eu falei, tira uma foto minha ao lado aqui do pai do Brasil. Fundou o Brasil moderno. Fez uma ditadura de 37 a 45, mas voltou nos braços do povo e o mataram, o levaram ao suicídio, porque ele estava fazendo um governo nacionalista, democrático, um governo para o povo. Fundou as bases do Brasil moderno. Eles são uma aliança do capital financeiro
que é a tragédia do Brasil. A tragédia do Brasil. Déficit público, 290. Agora já, moço. Primeiro, o déficit público foi agravado porque obrigaram para sabotar o governo da presidente Dilma que ela antecipasse os pagamentos dos empréstimos que o governo tinha feito, o Tesouro Nacional, para o BNDES, que era a coisa mais importante que estava acontecendo no país. E porque eles, como tinham acabado com a CPMF, acabaram com o fator previdenciário. E eles aprovaram uma série de pautas-bombas aumentando as despesas. E desorganizaram a economia do país e fizeram um lockout de investimento e de crédito no país para levar o país à recessão que levou. Mas o capital financeiro bancário, as classes médias conservadoras, o agronegócio, os militares, porque hoje está claro que eles assumiram o Bolsonaro. Bolsonaro não era o candidato. Talvez se o Dória fosse o candidato no lugar do Alckmin, nós que somos paulistas e paulistanos, sabemos que ele tinha 5 vezes mais voto que o Alckmin desde o começo em São Paulo. O Alckmin para presidente e para governador, ele estava já com 25, 27, o Alckmin estava parado em 9, 11%, e foi piorando, acabou com 4,5% para presidente da República. Talvez ele disputasse o segundo turno com o Haddad e o Bolsonaro. Mas não foi, a história foi outra. Se vocês observarem, a base eleitoral da centro-esquerda não se moveu, porque derrota nós sofremos, política, ideológica e eleitoral. Mas vamos analisar a derrota. A nossa base, que vem desde 89, em 89, o Covas e o Lula Brizola tiveram quantos por cento de voto? 44. 34. 17, 17, não, 44, 17, 17, mais 9,5 do Covas. Se você puser Ulisses, você vê a votação que teve o antiditadura, né? Porque o Covas, em 89, tinha sido cassado. Eu convivi com o Covas como deputado na década de 60, queria me convencer que eu não entrasse na luta armada. Ele e o Cláudio Abramo. Certo? Convivi com ele. Esse bloco se manteve. O Haddad teve 14 dos 8% de voto dos outros candidatos no segundo turno. Mas o Bolsonaro tirou 30%, quase 35% de voto da coalizão MDB, DEM, PSDB. A coalizão de centro-direita virou uma coalizão de extrema-direita, hegemonizada pelo fundamentalismo religioso. E por isso que foi muito importante tanto a poesia, Leopoldo, porque a liberdade é que está em jogo. E se vocês perceberem, os jovens e as mulheres já perceberam. Há no país um sentimento claro que começa a se mover como se fosse um vulcão que vai começar... Por que tem alegria maior para mim, além de estar aqui hoje com vocês, reencontrar vocês e ter essa homenagem, que é a generosidade de vocês, mais que eu mereço, né? Que foi feita para mim, pela POS, pelo Sem Terra, pelo PT, certo? A presença do nosso Davi, da Casa da Mulher, certo? Se vocês lembrarem o que aconteceu hoje, os estudantes do Mackenzie impediram o Bolsonaro de ir ao Mackenzie. Isso é um simbolismo. Isso tem um simbolismo fantástico. O que aconteceu há 50 anos atrás? A direita, o CCC, Comando de Catos Comunistas, o DEOPS, a Esther Figueiredo Ferraz, que era reitora, grupos de direita, porque no Mackenzie, de 5 centros acadêmicos, 4 eram afiliados à UEA. E o DCE era afiliado à UEA. Então, não é verdade que houve uma guerra dos estudantes do Mackenzie com os estudantes da Maria Antônia. Houve uma provocação que se transformou, e eles conseguiram a tentativa de tomar o prédio da filosofia, incendiar, e nunca mais teve. Só depois da redemocratização que nós reconquistamos o prédio da Maria Antônia, que hoje é uma fundação, é um centro cultural, graças a Beth Mendes, ao Fernando de Moraes, né? E ao Quercia, que era governador, que fez questão, falou para mim, não, eu vou devolver esse prédio para os estudantes. E hoje acontece esse fato. Fato simbólico como o Carnaval, porque nós temos que começar a ler o que está acontecendo na cidade brasileira. Porque no Carnaval não foi uma crítica à reforma da Previdência, ou a medidas antissociais dele, não. Uma crítica a ele. E a palavra de ordem é o seguinte: não se meta na minha vida. E fizeram uma expressão forte, né? Mas queremos isso para ele, que é uma maneira de dizer, não se meta na minha vida. Não venha dizer para mim que religião eu devo ter,
como é que eu tenho que cortar o cabelo, que orientação eu tenho que ter sexual, entendeu? Que opção eu tenho que ter. Não venha me dizer como eu devo viver, porque é grave. Um amigo português me ligou agora para conversar comigo e falou para mim, Zé, tomem cuidado, vocês viveram uma ditadura militar, nós vivemos uma ditadura policial. É a pior coisa que tem, que nós estamos vivendo, porque eles fazem o que querem. O Ministério Público Federal, o Supremo deu a eles o poder de investigação que a Constituinte não deu, eles perderam na Constituinte, porque o Ministério Público acusa, portanto, não pode investigar. Mas na Constituição eles queriam. A Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União, como a Polícia Civil é do Estado, não o Ministério Público Estadual. O Supremo deu a eles, agora está vendo as consequências disso. Aí eles criaram os PICs, que são investigações criminais sigilosas. Agora tem um contra o Janot. Está nas revistas do final de semana. Lá dentro eles estão agora divididos, começaram um PIC contra o Janot. Então nós estamos vivendo uma situação que, além de ser um governo de entrega das riquezas do país, porque o que está se discutindo no Brasil é o seguinte, o Estado brasileiro, como nós herdamos e consolidamos na Constituição de 88, que é o Estado fundado pelo Getúlio, que é um Estado desenvolvimentista, que joga um papel no desenvolvimento, que arbitra as classes, é isso, né? Para falar claro? Estou dizendo que é um Estado revolucionário. Mas esse é um Estado democrático, além de ser um Estado. É um Estado que tem instrumentos que faz um país ter desenvolvimento, crescimento e poder distribuir renda, que são os bancos públicos e empresas estatais. Não tem o que devia ter, que é a estrutura tributária. Pelo contrário, ela é totalmente contra a distribuição de renda, o desenvolvimento, e vamos falar sobre isso. Mas ele tem algo mais. Nós conquistamos, na luta política social, na derrota da ditadura, um estado de bem-estar social. Alguém pode dizer, o Brasil é o país... O Brasil, primeiro, é um país desenvolvido, um país rico, um país que tem indústria de base, um país que tem uma agroindústria que vocês conhecem, melhor do que eu, das mais modernas do mundo, com todos os problemas que ela tem. E um país desenvolvido, ele tem desigualdade como poucos países têm. Porque a propriedade, a riqueza e a renda não pagam imposto, porque a estrutura tributária concentra a renda e os juros concentram mais. Mas nós criamos, o FAT, Fundo de Garantia, veio, nós criamos, nós temos seguro-desemprego, nós temos Bolsa Família, nós temos benefício de prestação continuada, nós temos a Previdência, nós temos o SUS, nenhum país tem aqui na América Latina, nós temos a educação pública e gratuita quase total na fundamental, praticamente pública, que eles querem privatizar no ensino médio. E apesar que a educação do terceiro grau universitária, 2/3 é privada, e o número de estudantes é até maior, mas no Nordeste ela é fundamental. E mesmo em São Paulo, porque nós temos, além das 3 estaduais, as federais de São Paulo. Isso tem um impacto, porque progresso e desenvolvimento do mundo de hoje é ciência e tecnologia, aliás, sempre foi. E o capitalismo está sobrevivendo por isso, porque ele se assenhorou e compreendeu isso. Então, nós somos um país que temos um Estado constituído e temos um Estado de bem-estar. É isso que eles querem desconstituir. E é contra isso que ele ataca. Além dos direitos sociais. Porque ele é um presidente que diz que vai trazer a legislação trabalhista ao mesmo nível que a informalidade. Quer dizer, que ele quer que todos... E, aliás, o Mourão, que todo mundo tem que ler o discurso do Mourão na Fiesp. Viu, deputado? Todo mundo. Porque eles ficam pintando ele. Ele lá falou o seguinte, salário mínimo? Isso é uma vaca sagrada, tira. Benefício de prestação continuada? Quer dizer, eles vão se aposentar e a hora que a inatividade remunerada, 60% com menos de 50 anos, os militares, e ganham 8 abonos. Eu falei, tudo bem, vamos dar para os professores também. Vamos dar para os professores. Segundo, professor é 60 e 30 anos, então todo mundo é 60 e 30 anos. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Legislativa, Polícia Rodoviária e as Forças Armadas. Não tem algo mais importante que professor no Brasil de hoje, que nós estamos vendo a gravidade do problema da droga, da violência, da juventude, do desemprego na juventude. Não tem nada... Tudo que o país tinha devia pôr no Fundep na educação integral dos jovens. Tudo. Primeiro esforço orçamentário devia ser. Então, ele quer desconstituir direitos, como fizeram com a reforma trabalhista, com a terceirização,
e agora está fazendo com a reforma da Previdência. O Brasil tem déficit na Previdência? Tem. Todos os países têm. Como é que você pode não ter déficit em algo que depende do emprego, do desemprego, depende das gerações, certo? Do bônus que você tem demográfico ou não, certo? Depende do mercado de trabalho, da revolução tecnológica. Todos os países gastam 1,5%, 2%. O Japão acabou de aprovar agora um IVA especial para os aposentados, porque os aposentados estavam cometendo pequenos delitos para ir para a prisão, para não morrer de fome, para não se suicidar. O Fantástico, acho que foi o Fantástico, fez um programa sobre isso. Todos os países do mundo, nós, infelizmente, construímos uma previdência na folha de pagamento. Que é uma tragédia, né? Porque você desestimula o emprego. E, infelizmente, erramos porque demos uma isenção que nos custou parte desse déficit público, que caiu a arrecadação também, aí vem as consequências. Mas, no Brasil, quem deve sustentar a Previdência? As grandes fortunas? O lucro financeiro? Antes, quando a gente tinha isso, tomava um conhaque, né? Não, vou tomar um conhaque, vou ficar bom. Vou tomar um conhaque, Zé, vou tomar um conhaque, vai ficar bom. Essa tossinha tua aí vai acabar. E era Domecq, né? São João da Barra. Não era nem o macieira português, que eu que introduzi o macieira português. Porque a Ângela, a mãe da Jona, é portuguesa, brasileira, e tinha os tios dela tinham uns barris lá de macieira. O Brasil é vítima do capital financeiro bancário. E é fácil entender isso. Como é que nós pagamos 350 bilhões, pagamos agora, em 18, de juro da dívida pública? 4 trilhões de dívida pública, 7 trilhões de PIB. Vejam bem. Todos os países do mundo têm dívida pública 150%, 200% do PIB. Você fala, mas como é possível? Sabe quanto paga de juro? 0,25%. 0,25%. Meio, menos 0,25%, que é o caso da Alemanha e de alguns países. Nenhum país paga mais que 2% da dívida pública. Então, se o Brasil pagasse 2% sobre 4 trilhões, seria 80 bilhões. Como é que nós pagamos 350? Porque eles dominam, o Banco Central domina o núcleo da política econômica. 3 bancos, o Paraguai tem 60, 70. Os juros para nós, pessoas físicas, famílias e empresas no Brasil, tem uma diferença entre o que os bancos pagam para ter... Porque os bancos não têm um centavo, né? Nós é que depositamos nos bancos. A sociedade que deposita. O que é que acontece? Os bancos têm de 18% a 22% de spread bancário, que é o que eles ganham emprestando. Sabe quanto é em qualquer... Vamos falar do México, esquece a Europa, que até a gente fica com vergonha. Estados Unidos, inclusive. Vamos pensar na Colômbia, no México e na Argentina. Não passa de 4%, 6%. Então, a renda do país está sendo absorvida pelos juros bancários e pela dívida, e o orçamento da nação pela dívida pública. Porque se nós pagássemos 100 bilhões, vamos pôr, de juros da dívida pública, sobrava 250 bilhões. Lógico que a Previdência tem que reformar, como tudo, né? Se nós observarmos hoje o serviço público, está evidente que há uma disfunção entre a lei de licitação e funcionamento da saúde pública. Quem trabalha na saúde pública sabe disso. Lógico que tinha que ter outro regime de compras, de gestão do SUS, entendeu? Talvez o SUS, como na Grã-Bretanha, devia ser uma autarquia. Na Grã-Bretanha é uma autarquia. Eles têm lá um sistema público de saúde. E ele tem um financiamento próprio. Ele tem uma gestão de controle social. Não é pública privada. Ela tem que ser pública radicalizada. Quando eles falam OS, fala, tá bom, vocês querem fazer OS? Faz, mas nós vamos fazer uma OS que quem controla são os usuários, são a comunidade, onde está o posto de saúde, onde está o hospital, tudo. São as entidades da sociedade civil e não uma empresa privada, que nós já sabemos a tragédia que é, todo mundo conhece, sabe o que significa isso. Entendeu? Não que não precisa reformas no país, mas o problema central do país hoje, mais do que, além do juro, a estrutura tributária. O que acontece no Brasil? Eu conheci um dos maiores empresários da Suécia, convivi com ele em alguns momentos, e um dia, conversando, me dei conta que ele estudou só universidade pública, e os filhos dele também. É um homem de um patrimônio de 3, 4, 5 bilhões de euros. Né? Família já tradicional, tudo. Aí eu falei para ele, você estudou só escola pública? Estudei, fiz tudo que eu fiz, especialização, meus filhos também, tudo.
Eu falei, mas você não é um dos homens mais ricos do país? Ele falou, mas eu pago 50% de imposto de renda. Pago quase 40% quando eu faço uma doação, e a minha fortuna, eu digo, da minha fortuna, metade vai para o Estado. Mas o meu operário, o meu funcionário, paga 5% e estuda na mesma escola do meu filho. Essa revolução tributária, agrária e política, a Europa fez no século XIX, nós não fizemos no Brasil. No Brasil, quem paga imposto somos nós. A classe média alta, os ricos pagam imposto coisa nenhuma. A fortuna não paga, a propriedade não paga, a riqueza não paga, a renda não paga, os bancos não pagam. Então o país não tem recurso para investir, para sustentar o Estado de Bem-Estar Social. Qual é a solução que eles dão? Vamos acabar com o Estado de Bem-Estar Social. Vamos jogar todo mundo no mercado. E quem tem plano de saúde sabe o que significa mercado. Né? Por que está acontecendo no Brasil? Eles estão desarmando o mundo do trabalho, totalmente. Para sentar ao lado do patrão, que tem todas as armas, e negociar. Porque quando você destrói a legislação trabalhista, flexibiliza e depois terceiriza, certo? E você asfixia os sindicatos retirando a renda dele, tem mal que vem para bem. Pode ser que os sindicatos se organizem de outra maneira e fiquem autônomos do Estado, né? Porque, na verdade, essa é uma herança sindical do Estado Novo, da CLT, que o próprio Getúlio fez, que estava, de certa forma, já na concepção corporativista do fascismo, entendeu? Mas no Brasil se transformou em direito, porque foram se transformando nas lutas políticas sociais e nas constituições de 46 e 88. Não é mais aquela CLT, porque os sindicatos hoje têm liberdade de organização, direito de greve. Naquela época não tinha nada disso, né? O país estava organizado em corporações, cada corporação só tratava... Era democrático, mas só tratava de si. O Estado não era democrático. Hoje nós vivemos um Estado de direito democrático. Então, o Brasil precisa de uma revolução política, social e econômica e retomar a soberania. Então, nós estamos numa luta de médio e longo prazo. Não estamos numa luta de curto prazo. Não nos iludamos. O Bolsonaro tem esse lado de Jânio Quadros dele, de Collor, né? Tem as duas coisas. Porque se fosse investigar profundamente as relações da família Bolsonaro com os gabinetes parlamentares e com as milícias, nós sabemos como é que ia acabar. Mas não, pelo andar da carruagem, não o farão. Né? Pelo andar da carruagem. Esse é um lado. E ele tem esse outro lado dele, extremista, radical, porque o líder dele, a imagem dele, que tem o Orbán da Hungria, que a Europa repudia, a Europa capitalista repudia. A Le Pen diz, não tem nada a ver com o Bolsonaro. A francesa, nada? Não tem nada a ver, não. Aqui é a França, aqui o LGTB tem total liberdade, as mulheres têm que ter os direitos, religião longe do Estado. Eu sou nacionalista contra a União Europeia, contra o imigrante, aí fez o discurso de direita dela. Né? A França acima de tudo, Joana d'Arc, tudo aquilo que nós conhecemos. Mas repudiou. E você viu como é que ele foi recebido no Chile. Porque ele defende a ditadura. Então é o seguinte, que dúvida nós temos? Do que se trata? Eles são capazes de reimplantar uma ditadura no Brasil. Claro que são. Por isso que um jornal como o Estado de São Paulo põe o pé atrás e começa a fazer editorial. Fala, chega, basta, o que é isso? Onde vocês querem ir? Porque a gente já sabe como é que começa a ditadura e já sabe como é que acaba. Vamos ver se a próxima cai nas ruas. Né? A outra deu o acordo do colégio eleitoral, que nós não fomos para o colégio eleitoral. Então nós temos que mudar. Mudou a conjuntura, mudou o cenário internacional. Qual é a verdadeira natureza do mundo de hoje? É o Iraque, é o Afeganistão, é a Líbia e é a Síria. Por que na Síria não deu certo? Porque os russos, o Irã, com Hezbollah, e a Turquia disse, não, acabou. Porque agora você está chegando nas nossas fronteiras. Os americanos querem ocupar um país na nossa fronteira, não. E derrotaram tanto o Estado Islâmico. Quem é que criou o Estado Islâmico? De onde vieram aquelas armas? Nós estamos vendo de onde vêm as armas, né? Porque essas armas que acharam no Rio não são M16, são M27. Daqui a pouco o FBI e a CIA estão atrás, porque eles não permitem isso, os americanos. Quem é que trouxe essas armas para cá? A não ser que eles que mandaram. Que sempre pode acontecer. Uma arma que você pode pôr 30 metralhadoras das mais modernas para enfrentar 3 dessa, que quem tiver 3 tem mais poder de fogo que as 30. É uma arma poderosíssima. Dificílimo acesso. E percebe que não tem escândalo? A mídia fala tudo, mas como... E já sumiu o problema.
Já sumiu. O mundo de hoje é o mundo do Trump, que ele está fazendo com a Venezuela. Independente de qualquer avaliação do governo Maduro, o que está acontecendo é o seguinte: zero comida, zero remédio e zero energia. E se eles não bombardearem, como fizeram com a Sérvia e com a Líbia, o país. Bombardear de porta-aviões, não precisa nem pôr aviões, porque o Caribe está ali. A Flórida está a 200, 300 quilômetros, entendeu? E esses mísseis todos voam 3, 4, 5, 10 mil quilômetros, entendeu? Então é gravíssimo o que está acontecendo no mundo. Agora, o Brasil, com a riqueza que nós temos, porque nós somos a 5º e 6º país do mundo em território e população, a 8ª economia do mundo, e somos um país que tem a maior riqueza que eles não têm. Porque nós não temos inverno, terras férteis como nenhum deles tem. Eles são muito ricos, mas eles têm inverno. E nós temos a água. E temos a riqueza do petróleo, que nós não sabemos, porque o Brasil ainda não foi, por razões ambientais, acho que vai ser, bem, agora não sei, era buscar petróleo na foz do Rio Amazonas, porque o petróleo da Guiana, todo esse petróleo que está se encontrando, tudo indica que nós temos esse petróleo também. Lógico que o petróleo, em 30, 40 anos, pode não ter a importância que tem hoje, mas hoje é determinante, senão os americanos não estavam fazendo o que estão fazendo na Venezuela, não fariam o que fizeram no Oriente Médio, entendeu? E nos sustentam uma das piores ditaduras do mundo, que é a monarquia teocrática da Arábia Saudita, que até ontem a mulher não podia dirigir. Não precisa dizer mais nada como é que são os outros direitos da mulher, né? Se uma mulher não pode dirigir, imagina como é que ela é, como é que ela vive. Essas são as democracias que eles defendem. Não tem nenhuma autoridade moral de ficar discutindo se tem democracia ou não em Cuba ou na Venezuela. E, aliás, Cuba fez um processo constituinte agora ultrademocrático. Até a imprensa brasileira reconheceu, que aprovou agora a Constituinte. Então, significa que a esquerda tem que mudar. Por que nós perdemos a batalha da defesa da legalidade, da constitucionalidade do governo Dilma? Eleito há pouco tempo anterior, fizeram uma farsa com a anuência e cumplicidade do Supremo e depois, com a aprovação da maioria do Congresso, deram um golpe de Estado, que aqui não é um golpe de Estado, e tiraram a presidente, porque nós não temos força popular. Não é que nós não temos voto. Nós ganhamos 4 eleições. Quem ganha 4 eleições no mundo hoje? 4. E quase ganhamos essa aí. Quase, dependendo... Se o Bolsonaro... Aquele discurso da Paulista dele, mais a invasão das faculdades, tem mais uma semana, ele ia ganhar por 1, 2%. Ele perdeu 6, 7 pontos assim. Porque ele estava revelando a verdadeira natureza dele para as classes médias democráticas, mais conservadoras, que não tinham como votar, estavam votando nele e não no Alckmin, ou em outros candidatos, que foram um fracasso. Eles deram o golpe porque nós não temos força popular organizada, temos voto. E fazer eleição, nós precisamos parar, nós temos que nos preparar para a eleição do ano que vem, evidente. Inclusive aqui, principalmente aqui nessa região, que nós já tivemos uma influência política, já governamos as principais cidades, já tivemos deputados, vereadores das dezenas, isso tudo bem. Agora, essa não é a nossa opção povo, isso nós sabemos fazer, gente. Eleição nós sabemos disputar. Aprendemos agora a disputar sem dinheiro, né? Porque isso foi uma coisa que nós temos que fazer autocrítica uma hora. Os dirigentes, vocês não têm responsabilidade, é nós que temos. A maneira como nós conduzimos o problema do financiamento eleitoral. As consequências trágicas. Eles podiam roubar outro pretexto, iam fazer processo do mesmo jeito, prender. Porque é só olhar o mensalão, eu fui condenado ao mensalão, um diz que não tem provas, o outro diz que a literatura jurídica permite, o outro inventa, como é que era, domínio de fato, e me condenaram. E em 24 horas eu virei bandido. 24 horas da entrevista do Roberto Jefferson, 2 dias depois, toda a mídia já me tratava como bandido. Então isso faz parte da luta política social, que no Brasil é assim. Então não é o nosso problema, não é esse. Nosso problema é isso aqui que nós estamos fazendo, essa sede, isso que o PT precisa. Atividade cultural, o jovem, a mulher, o MST, a POSP. E as entidades sindicais vão ter que ser repensadas também. Está aqui os companheiros que são da POSP que sabem disso. O Rafael e o outro companheiro que veio aqui? Sardinha. Vocês sabem disso, né? Vocês devem estar debruçados nesse problema, como eu visitei os metalúrgicos de Osasco e de São Paulo, os metalúrgicos de São Bernardo, quer dizer, a força sindical, tenho relações com o jeito, estou vendo que todo o movimento sindical está tentando se repensar como é que nós temos, cadê os trabalhadores, onde eles estão? E nós temos que perguntar, cadê o povo que vota no Lula, que é lulista, não foi para a rua? Não é ele, nós é que estamos errados. Eu sempre cito exemplos concretos, isso aqui é um exemplo concreto. As sedes do PT não são mais sedes que
convivem com a comunidade, está aberta para a comunidade. Porque por que o centro acadêmico era forte? E a ditadura não conseguiu fechar nenhum centro acadêmico. Nós não só não fechamos, como ganhava o diretório acadêmico que fechava, ou abria o centro acadêmico com o apoio dos estudantes, porque os estudantes se sentia, o centro acadêmico ele ia jogar xadrez, ele ia buscar apostila, ele ia conversar sobre a anuidade, ele ia conversar sobre o desemprego dele, ele tinha aula de recuperação, ele tinha feira de livro, tinha teatro, ele participava da associação atlética. O centro acadêmico lutava pela democracia, pela liberdade, porque você era estudante de direito, e o professor não falava nada que não tinha censura, tortura, que a Constituição estava rasgada. Dava aula como se o Brasil fosse uma democracia perfeita. Então, os estudantes se levantaram. Quer dizer, se você não tem... Por que os evangélicos, de direito e legitimamente, têm essa influência política hoje? Como nós tivemos com as SEBs, com as pastorais e com os bispos. Não vamos criticar os evangélicos. Uma coisa é que a gente não concordar com eles, nós não podemos criticar. Porque nós fizemos política com os bispos, com os padres, né? E nós fizemos política como católicos, certo? Militantes católicos. Não só existiu a ação popular antes, como depois as pastorais e as SEBs. E a grande parte dos petistas vieram das comunidades eclesiais de base das pastorais. Aliás, eu acho que até a maioria, né? Aí, ó. Talvez até a maioria dos petistas. Né? Lógico, muitos vieram da esquerda armada, da esquerda do Partidão, da ala vermelha do PCdoB, das outras organizações Convergência, Trabalho, né? Forças MEP, que existia, e grande parte, mas a maioria, na verdade, eram operários, né? Que se politizaram e constituíram a coluna vertebral do PT. Os evangélicos, eles estão fazendo o que nós não fazemos, e que a Igreja Católica não faz. Eu fui à CUT. A CUT vende a sede, não vende? Quem quer comprar, certo? Essa igreja evangélica, aquela... Eu morei na Conde de Sarzeda, em São Paulo, lá embaixo era o Shangri-La, que era um parque, era um lugar, uma boca meia quente. Ali, a Baixada do Glicério chamava, né? Ali sempre tinha uma fumacinha de maconha, era um lugar meio para cair no crime, como dizia, né? E eu convivi ali, porque eu morei ali, estudei no cursinho de Túlio e morei numa república que a Polícia Civil fechou, que nós fazíamos tanto que os vizinhos imploraram, o delegado um dia falou, ó, acabou, fecha essa república, não aguento mais vocês aqui na rua, cada um vai para outra república, fechou a nossa república. Ela bagunçava demais a rua. Né? Eu morei lá. A Igreja Católica era totalmente hegemônica, tem uma igreja linda lá embaixo. E, por acaso, um amigo meu muito católico, Zé André, que hoje é farmacêutico, estudava e morava ali, e a gente ia na igreja. Você entra numa igreja católica hoje, você fica 2 horas lá, ninguém conversa com você. O cachorro entra, senta ao teu lado, entra e sai. Passa na frente de uma igreja evangélica, cabrunhado, preocupado, vai conversar. É a droga do filho? É a separação? Perdeu a casa? Foi uma enchente? Está desempregado? Mas não é só falar, não é terapia. A comunidade evangélica vai procurá-lo no outro dia lá no bairro dele. Eu sei porque eu vivi essa experiência com a Antônia, que trabalha conosco, comigo e com a Simone. Vivi essa experiência. O menino dela, no fim, quem que buscou e propôs para que ele encontrasse um caminho para se tratar? O pai e a igreja evangélica. Então, o problema é o seguinte, aonde nós estamos, nós temos que voltar ao seio do povo, a estar com o povo. Porque nas lutas nós sempre tivemos, mas as lutas mudaram, nós estamos vivendo outros ciclos. É evidente que nós temos um apoio, uma base social de 40 milhões de pessoas que votam em nós. Então, não é que nós não temos o povo, entendeu? Mas nós não educamos, não organizamos o povo para se autodefender dos golpes da direita e da ameaça, porque o que eles estão fazendo no país é se impor pelo medo. Não sei se vocês observam isso. Por isso que tem que resistir e lutar. Por isso que eu, dentro da prisão, sempre eu falava, lutar e resistir. Vamos resistir, porque esse é um governo antinacional, antipopular, e ele vai se isolar da maioria do povo. Agora, não nos iludamos, ele tem uma base social poderosíssima, fortíssima, que concorda com as ideias dele, concorda que esse mundo... Porque eu sempre falei, o que nos diferencia do Bolsonaro? Tudo. A visão nossa humanista, a visão que nós temos da vida, tudo nos separa dele. Não é a política, não é o direito, não, tudo. Porque, evidentemente, que ele é de extrema-direita, evidentemente que o mundo... Os trabalhadores não têm lugar no mundo dele. Os negros não têm.
Os índios não têm lugar, o meio ambiente. Ele acabou com os direitos difusos. Para ele, consumidor, negro, índio, mulher, meio ambiente, não é direito. LGBT não é direito. Por isso que o Ministério Público põe o pé atrás, porque vai ficar só a parte criminal, né? E como eles nunca vão ser atingidos pela parte criminal, vão perder a função. E eles ficam no governo. Porque o que eles estão fazendo com o sindicato, amanhã eles vão fazer com a eleição e com os partidos. Vai ser eleição, simulacro de eleição. Como nós já vivemos isso. Não vamos nos iludir sobre o caráter autoritário desse governo, totalitário desse governo, que ameaça a liberdade dos brasileiros e das brasileiras, e antinacional desse governo. E não vamos nos iludir com as Forças Armadas. Não vamos nos iludir, eles são conservadores. E eu quero saber onde é que está o nacionalismo deles. O presidente faz o que fez. Eles estão comprometidos com esse governo. E vão comemorar 31, os comandos vão comemorar 31. Então eles acham que não houve ditadura, que eles libertaram o Brasil do comunismo, que eles defenderam a liberdade, a família, a propriedade. Não? Então nós estamos vivendo uma conjuntura que vai depender muito de nós mesmos. As coisas estão se movendo muito rapidamente. E há um estiramento de todas as instituições, dentro das instituições, o Ministério Público dividido, o Supremo dividido. O Judiciário está subvertido completamente, porque os juízes fazem o que querem. Porque a Lava Jato foi criando um direito próprio, um código de processo próprio, uma lei de execução penal própria, aí põe a pessoa porque antes você tinha que responder uma sindicância, receber uma falta grave, né, para você. E essa história... Eu vou parar, que eu já estou falando demais. Essa história do sistema penitenciário, como por circunstâncias da vida, eu convivi com o sistema penitenciário na ditadura e estou convivendo agora, que eu já passei pelo menos 3 anos no regime fechado. Então, estou convivendo agora. O sistema penitenciário, preso tem que estudar e trabalhar, é a coisa mais óbvia que tem. É só isso. Trabalhar o dia todo e à noite estudar. E dormir... já pensando em dormir, porque no outro dia tem que acordar cedo para trabalhar, para sustentar o custo que tem para o Estado, para se formar profissionalmente, para se educar, certo? E para sustentar a família e para se reintegrar. Porque o preso ele é condenado não é para ser castigado, porque eles querem, na verdade, matar. Se pudesse, ele matava todos os presos, né? Porque fala de uma maneira. E tudo é demagogia e mentira. Onde se viu a saidinha? Só sai preso de bom comportamento, que não tem uma ameaça grave e violência, que não tem crime hediondo. Nenhum preso é solto, sem passar por uma comissão que tem Ministério Público, tem juiz, tem autoridade prisional, tem a comunidade, tem psicólogo. Não é assim, entendeu? Porque vende uma ideia para a população, que a população acha que é o liberou total, que nada. Mas 2/3 dos presos vivem em condições inumanas. Não tem condição para nada. Mas metade dos presos por narcotráfico são usuários. São jovens. O delegado pesa a mão, o promotor pesa, o juiz pesa aí 18 anos, 26 anos. Você olha, o cara é veterinário, tem família, tem casa, tem profissão. Viciou, ficou devendo para o traficante, foi transportar, foi preso. Ele tem que ser condenado a 3 anos de prisão, 4, ele tem que ser reintegrado, não pode condenar. Aí isso acontece, o PCC recruta ele. É lógico, né? Vai acontecer. Esses jovens todos que são presos como usuários são condenados como traficantes. Já vou parar, meu amor. A minha mulher já está meio... Esses jovens... Eu falo isso porque não haverá solução da luta contra o crime organizado e contra o narcotráfico, a não ser que a gente acredite que os americanos são especialistas nisso, né? Vocês assistem os programas da Netflix sobre o Pablo Escobar, que é ficção, mas o do mexicano, Chapo, aquilo é verdade, e era o presidente da República, eles só trocam o nome, a feição é igual, era o chefe do Exército, eram os governadores, eles recrutaram, como no Rio. Qual foi o problema do Rio? Os UPPs estavam indo bem, havia uma ação social nas favelas, havia um progresso econômico no país, estava começando. Os coronéis tudo estavam recrutados pelo narcotráfico, não foi isso? O Exército foi lá para quê? Para combater o narcotráfico? Não, para limpar a Polícia Militar. Para limpar a Polícia Militar. Então, essa história de combater o narcotráfico, como está se propondo aqui no Brasil, essa coisa do Moro, agravar as penas, colocar... não vai resolver nada. O que resolve é a educação, é o Fundep. Como disse o governador do Maranhão, aqui eu vou gastar dinheiro com Fundep, educação integral para todos os jovens. Vou gastar dinheiro com Fundep. Não
Isso não quer dizer que não se tem que combater o crime, né, gente? Não é? Porque aí eles dizem, então quer dizer que o PT não quer, a esquerda não quer. Não é isso. Mas é burra. Porque você tem que combater com inteligência. Né? Porque as Forças Armadas deviam estar cuidando das fronteiras para não entrar arma. Por que não cuida? Porque eles não acham que é função deles. Cuida das fronteiras. Tem que reformar as polícias e o sistema penitenciário. Não adianta mudar a legislação. Aliás, o Congresso Nacional está dando sinais que não vai fazer isso. Tem noção que não é isso. Agora, o país não tem recurso para isso. Quero repetir. O país precisa de uma revolução política e social. E o país precisa voltar a ter soberania. Portanto, precisa de um novo governo. E só o tempo dirá, e nós, na nossa capacidade de luta, quando chegará esse governo. Lula livre. Muito obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente, o campo deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar, não, senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua canta. Mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. O samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. Roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante nas voltas